Apresento a vocês um ator. Apresento a vocês uma atriz. Sou amante do Boris Estrabão. Apresento a vocês um elenco de atrizes e atores. Teatro de objetos é para quem sabe. Há 30 anos, em 1986, Luiz André Cherubini, Sandra Vargas e Miguel Velhinho criaram o grupo Sobrevento no Rio de Janeiro. Atualmente sediado em São Paulo, o Sobrevento faz teatro de bonecos, teatro de animação e teatro de objetos. Ou melhor, faz teatro. Como dar vida a objetos? O grupo Sobrevento mostra. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Esse espetáculo só, ele é feito de várias cenas pequenininhas e que são deflagradas por objetos diferentes, né? E que falam de solidão, que falam desse vazio que as pessoas vivem pela incapacidade de se encaixar no mundo, pela incapacidade de compreender o mundo. E aí a gente fez esse espetáculo só, que é a última montagem da gente, a montagem mais recente, feito sempre a partir de uma visão desse teatro de objetos, mas em que os objetos deflagram as cenas, não são manipulados propriamente como se fossem bonecos, né? Por exemplo, a Sandra não era mais ali, digamos, uma manipuladora de um boneco. Era ela atriz, só que ela coube naquela cadeira. Então ela já não é mais a manipuladora, né? Ela é um misto entre boneco, manipuladora, atriz. E é engraçado porque na origem do teatro de objetos, o teatro de objetos era visto como um teatro, não era do mundo do teatro de atores, porque os atores eram sempre personagens, os personagens eram sempre eles mesmos, né? Não tinha um conflito, não tinha uma dramaturgia, um drama. E, ao mesmo tempo, não eram bonequeiros, era como se fosse assim, o teatro de objetos é um teatro de bonequeiro preguiçoso, que não se dá nem o trabalho de construir um boneco, né? E, para nós, na verdade, eu acho que nós continuamos sendo um grupo de teatro de bonecos, sendo que primeiro de teatro e depois de bonecos. Então, nós não estamos muito preocupados em ser de bonecos a priori, né? O que a gente sempre fez ao longo de 30 anos foi buscar formas de encontro diferentes com o público. Então, dizer coisas diferentes. E é interessante porque, às vezes, uma técnica, ela te permite dizer uma coisa, uma forma de teatro de bonecos. Então, por exemplo, digamos, você consegue uma empatia com o público, uma capacidade do público se colocar com um mamulengo, que é o teatro popular de bonecos, que você não consegue, às vezes, com um ator.
porque é uma fantasia, porque é um jogo facilmente reconhecível. E eu, quando vi teatro de Mamulengos pela primeira vez, eu achava o teatro de Mamulengos uma coisa popular, bonita, né? Uma coisa típica, folclórica e tudo mais. E, de repente, na primeira vez que eu vi Mamulengo, eu estava discutindo com um boneco e batendo boca com o boneco. Eu estava dizendo assim, não faça isso, deixe de ser covarde, rapaz, não faça uma coisa dessa. E o boneco diz, faço sim, faço contigo, faço com a sua mãe, se estiver aqui também. Põe a mãozinha aqui para você ver. O teatro de boneco pode ser também uma coisa muito reverente. Então, por exemplo, muito contemplativa, como no caso do teatro de sombras, virtuosístico, impressionante, mágico. Mágico como só esse teatro de sombras pode ser. Ou pode ser tão violento como só o teatro de pupis sicilianos, bonecos de madeira sicilianos dessa altura que guerreiam e que se batem com espadas e escudos. Só eles podem ser violentos assim. Um ator não pode cortar a cabeça do outro, partir ele ao meio e abrir em dois. E o público faz, quando vê, né? Não, porque, claro, quando ele começa a ver o boneco, ele começa a ver a humanidade. Essa brincadeira com o falso e o verdadeiro e com a ilusão. O bom do teatro de bonecos é que a gente assume essa artificialidade do teatro. Aqui no teatro de objetos, o ator também assume o papel de dramaturgo, porque todas essas cenas, na verdade, elas sempre partem daquilo que o objeto remete ao ator que está por trás. No Sobrevento, a gente busca encontros diferentes com o público, a gente busca espaços diferentes. E por isso a gente vai também mudando sempre, porque todos os espetáculos da gente são muito diferentes uns dos outros. Porque vai escolhendo técnicas diferentes, porque a gente também fala muito isso, assim, que uma técnica não serve para dizer todas as coisas. Então, como também quando você plasticamente vê uma escultura de ferro, uma escultura de mármore, uma escultura de plástico, cada uma diz uma coisa, né? E plasticamente, né? E nas técnicas também. Então, em um momento, se a gente quis falar de intolerância religiosa ou de guerras por religião, a gente pega um Orlando Furioso e vai fazer o Orlando Furioso com um pupi siciliano. E nós vamos nos debruçar e vamos trazer pessoas para nos ensinarem essa técnica. Mas porque qual é a técnica? Do pupi siciliano, daqueles são bonecos de madeira. São bonecos de madeira. Esse que parte, guerra. Então, aí tem guerra mesmo, matança, cabeças cortadas, né? Para mostrar todo o horror da guerra. Se num outro momento, não, nós queremos falar de solidão ou de Beckett, por exemplo, a gente faz um boneco de manipulação direta, muito bem manipulado, o ato sem palavras, né? Na verdade, a gente sempre foi vendo assim que técnicas nos serviam para dizer o quê. E a gente sempre busca a colaboração de artistas diferentes. Então, no caso desse espetáculo, do Teatro Objetos, a gente vai buscar a colaboração do Arrigo Barnabé, um músico que vai compor uma trilha. E essa é a colaboração que a gente busca aqui. E compor as cenas com artistas da Bélgica ou da Itália, que vêm colaborar com um lado plástico, com sua visão do teatro de objetos. Mas, às vezes, a gente chama um chinês para nos ensinar uma técnica e para nos treinar arduamente. Durante um mês, ele passa um mês e tanto, um mês e meio conosco, treinando diariamente. E aí depois a gente passa a treinar mais ainda para desenvolver uma técnica virtuosisticamente, né? A gente fez isso com o teatro de sombras chinês, por exemplo, e fez com uma técnica que é uma técnica de fantoches, também muito curiosa, que é um tipo de fantoche, um fantochinho como esse que a gente tem nas festas das crianças, né? Mas que é capaz de fazer movimentos que normalmente um fantoche não faz, porque a estrutura dele é diferente. Então, por exemplo, esse boneco é um boneco que faz movimentos muito precisos, né? Humanos, ele caminha e ele vira de costas, né? Ele pode virar de costas, sair com a mão às costas, caminhando, ele pode dar uma estrela, por exemplo. Então, são movimentos que um fantoche normalmente não faz, né? E até num dado momento, no meio de uma luta, ser jogado para cima e ser retomado, esse tipo de coisa, assim, né? Que incrível. Cuidado com ele aí, ele pode te agredir. Perigoso. E aí, aqui a gente não trouxe a arma porque está no meio de uma turnê, mas ele faz movimentos, né, que são, assim, muito... Que incrível.
preciosos, virtuosísticos, assim, um pouco, né? Então, aí eles fazem lutas, né? E os chineses gostam disso, né? Das lutas, desse tipo de coisa. E aí faz assim. E aí, esse tipo de história... Ou então chutar, ele é capaz de chutar o outro. Então, esse tipo de jogo que ele acaba fazendo. Mas sempre buscando um pouco... em função do que a gente queria fazer, porque a gente tinha um texto de um argentino que se chamava Cadê Meu Herói? Que era para Cadê o Meu Herói? Que era para crianças. E a gente tava muito uma coisa assim também do politicamente correto para as crianças e tudo. E aí a gente fez um espetáculo de heróis com lutas e etc. E a gente achou que essa técnica era a propícia para fazer, né? Então aí a gente fez um espetáculo, criou com a partir dessa técnica mais virtuosa, um espetáculo de aventura, né? Vamos ensinar as pessoas a fazer isso. Me diz uma coisa, quantos dedos você usou aí? Não, é o seguinte, é porque aqui você faz assim, o boneco ele tem um segredinho, assim, esse tipo de boneco, que é um fantoche como outro qualquer, mas a gente costuma dizer que quanto mais ajustado ao dedo, mais precisos os movimentos, sobretudo se for ajustado nas últimas falanges, nessa falange aqui, se for ajustado ao dedo, quanto mais preso, melhor vão ser os movimentos. E os chineses dizem o contrário. Quanto mais solto, mais precisos serão os movimentos. Quanto mais solto. Então, o que acontece é que a minha mão, ela está aqui assim. E num dado momento, eu posso tirar a mão e girar a cabeça dele. A mão está aberta assim. Então, aqui, eu posso tirar a mão de dentro. Então, eu faço esses movimentos com o boneco, né? Eu posso caminhar. E, num dado momento, eu posso tirar a mão de dentro do boneco e girar a cabeça dele. Então, eu posso fazer com que ele faça isso que o boneco não faz. Né? Que um fantoche normalmente não faria, né? Olhar assim. Sim. Né? Então, esse movimento. E aqui girar, então eu posso fazer tudo isso porque... Não, aprendi perfeitamente, já sei fazer exatamente como é. Só que... E aí, depois para jogar para cima, você joga... Vou pegar meu boneco aqui, porque eu também tenho um boneco aqui. E já vou fazer isso igualzinho. Não é assim? Aliás, esse boneco igualzinho. Também foi feito pelo Miguel. Olha... Esse é um boneco das centenárias, feito pelo Miguel. Que já legal. sei fazer igualzinho, sabia? Num boneco como esse, você pode usar toda a tua envergadura, né? Então, quer dizer, você pode vir para cá e aqui você pode trocar de mão, sem que o público perceba, e ir até o outro lado. Quando num fantoche normal como esse, por exemplo, você é obrigado a ir e se virar porque não troca de mão facilmente, porque ele está apertado na tua mão. Esse aí é isso que você disse que troca de mão, esse troca de mão, e aí eu posso usar toda a minha envergadura, né? Viu aí? Tá vendo? Bobeira? Não pode trocar de mão? Tu viu a tua lentidão? Não, tá vendo como tu é lenta? Mas cada boneco serve para uma coisa. Às vezes é bonita você também a escultura desse boneco, né? A gente gosta muito também dessa coisa assim, não tantos desenhos, né? Não tem desenhado a boca, né? O relevo, muito bonito. E serve para outras coisas, né? Você acaba estilizando, tendo um movimento mais estilizado com esse boneco do que com esse, porque esse é mais próximo do real. Esse é mais realista. A escala, tudo. Mas então tem jogos que vem me presta, Deval. Presta ele. Você tá afim de ir com ele? Tá. Quer ver? Vem. Vai lá. Então, num boneco como esse, você vai ter jogos que são próprios desse tipo de boneco. Então, por exemplo, você vai ter uma coisinha assim, ó. Ou então você vai pegar e, num dado momento, ele pode pegar e desmaiar. Ele faz o que é contigo, porque comigo ele não faz nada disso. Mas ou então jogos que são muito típicos, assim, tá até no Ubu, por exemplo, porque o Ubu Rei é uma peça que foi escrita para teatro de bonecos. O do Jarry. Do Jarry. Então tem cenas em que é a cena do fosso, por exemplo. A cena do fosso é uma gag típica do teatro de bonecos. Então, ele caminha e quando encontra o fosso, então ele está caminhando e cai no fosso, né? Aí depois ele pode subir no fosso, se levanta e volta a caminhar, né? Então, é esse tipo de gags que são próprias desse tipo de boneco, esses desmaios, né, que ele faz. Esse tipo de desmaios ou pauladas são próprias desses bonecos, mas não desses outros. Desses, né? Outros. Cada um no seu quadrado. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra.
Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. O boneco é ancestral. A gente não sabe quanto tempo tem. Mas o teatro de objetos, quer dizer, pelo menos como ele é modernamente visto, ele é uma coisa gênero recente. O termo teatro de objetos, ele foi cunhado em 1978, quando um grupo de artistas, a Cathy Deville, do teatro... A Cathy Deville que soltou esse termo. Numa noite, eles estavam num festival e viram um artista chamado Júlio Molnar, que fazia um espetáculo que se chamava Pequenos Suicídios. E isso em que país? Na França. Na França. Com bombons e um sal de frutas, etc. E eles disseram, nossa, mas ele faz uma coisa muito parecida com a gente. E eles também fazendo coisas com objetos e tudo. E eles disseram, poxa, a gente não é bonequeiro. A gente também não é teatro. Então, o que nós somos? Aí a Cathy Deville soltou esse termo e falou assim, nós somos teatro de objetos. Numa brincadeira. E esse termo ficou. Depois foi reconhecido pelo Instituto Nacional da Marionete, agora você, nas enciclopédias de teatro de animação, você vê esse termo. Mas ele realmente é abordado de uma maneira diferente mesmo. Nós tivemos a chance de conhecer dessa maneira, porque em 86, quando a gente ainda estava na Unirio, a gente fez um curso com Felipe Gentil, que veio várias vezes aqui. Um grande marionetista francês, assim. Que tem uma companhia grande e tudo. E a Cathy Deville fazia parte dessa companhia. E ele foi ver alguns espetáculos deles, pequenininhos, assim, pequenas produções, né? E o Felipe Gentil viu que isso era uma coisa diferente e que poderia ter um potencial. O Christian Carignon costuma dizer que o teatro de objetos é para falar não de grandes fatos históricos da humanidade, mas dos grandes fatos históricos da cozinha da sua casa. Por exemplo, é como se um objeto que você tem, por exemplo, na sala de estar da tua casa, esse objeto aqui, assim, que você guardou, aquela estatuetazinha, aquilo, na verdade, nunca está ali pela estatuetazinha que é. Ou esse boneco, ou aquela caveira, ou aquela panela. Você colocou ali porque ela fala de uma outra coisa que é mais do que ela é. É por isso que ela não está guardada dentro da tua gaveta. É por isso que ela está na mesa de centro da tua casa. É por isso que ele está na tua estante. Para que algum dia alguém veja aquele objeto e te pergunte qual é a história que aquele objeto encerra. E é isso que você põe lá para poder contar essa história. É por isso que você põe ele lá, né? Me lembra uma relação com a história. A história, a disciplina história, que hoje em dia é muito importante para o estudo da história, o que se chama história da vida privada. Nós agora estamos com um projeto bem bonito, assim, a gente ganhou, acho que pela 7ª, 8ª vez, o prêmio de fomento ao teatro, que tem essa lei em São Paulo, que é tão importante para as companhias. E nosso projeto é Memórias pelos objetos. Então, a gente vai tentar criar, vamos ver como é que a gente consegue fazer um museu da vizinhança. Então, ver se a vizinhança do nosso bairro, que o nosso teatro está no Brás, é um bairro que tem muita história, que os moradores têm uma relação muito saudosista também com o bairro, sabe? Assim, de uma coisa que ele foi e que já não é mais. E a gente vai tentar resgatar a memória do bairro pelos objetos dos vizinhos e ver como também isso vai interferir, talvez, em uma possível criação da gente. Vocês vão nos vizinhos pedir objetos? Nós fizemos isso porque nós temos um teatro que fica no meio desse bairro e os vizinhos como protegem esse teatro. Eles frequentam, protegem. Então, você vai a uma loja de ferragens, você não paga o parafuso, você não paga o prego. Eles se identificam, te conhecem? Identificam, porque eles frequentam o teatro. Eles são muito agradecidos a gente ter o teatro lá. Muito. O Brás é um bairro de origem italiana, não é? E aí lá o que acontece... Cherubini. Mas o que acontece é que a gente fez pequenos saraus. E nesses saraus que a gente fez no sobrevento, as pessoas traziam pequenas recordações e espontaneamente. E começavam a dizer, olha, essa medalha que eu tenho aqui é a medalha que o meu avô ganhou das mãos do Getúlio Vargas como melhor artesão da cidade de São Paulo, do país, o melhor artesão do país. E ele tinha uma cristaleria, que era típica dessa região, dos bairros do Brás e do Belenzinho. E eu mantenho
a última cristaleria desse bairro. E eu sei que não dá muito trabalho, mas acontece que eu acho que eu tenho que fazer isso, porque isso é importante. Tem pessoas que precisam disso, precisam de mim, e eu mantenho essa cristaleria. Então é um negócio que você olha para aquela medalhinha e diz, uma medalhinha, bonita a medalha. Mas aquela medalha não é só aquela medalha é a história da vida de um cara cujo pai ensinou a ele o ofício da cristaleria. Ele fabrica cristais, ele remenda cristais, ele sopra vidro. É uma coisa inacreditável. São várias histórias ali num bairro onde 80% das famílias tinha alguém que trabalhava numa cristaleria. Naquele bairro, imagine. Então, quer dizer, ele está compondo uma história e um sujeito que veio dizendo assim, trazendo um jornal, disse assim, esse jornal que fica... Nosso teatro fica na Rua Coronel Albino Bayrão. Esse jornal é um jornal, foi o primeiro jornal de bairros do país, editado pelo Coronel Albino Bayrão, que dá nome a esta rua aqui. E eu estou trazendo este jornal aqui, que a gente mantém até hoje, um senhor de 80 anos de idade, que diz assim, eu sou aqui, a filha dele continua viva, com 90 anos, e eu trouxe esse exemplar aqui para esse sarau, porque sabia que vocês estavam fazendo sarau, para aqui como uma homenagem a vocês, não sei o quê. Aí você vê a história daquela rua, da pessoa que criou o primeiro jornal de bairros do país. E aí a coisa toda vai fazendo sentido. Porque E isso já é o espetáculo que está se... Claro, desenhando. E o que nós queremos fazer agora é um museu da vizinhança, com o jornal do Coronel Albino Bayrão, a medalha do nosso vizinho, e que essas pessoas... Porque não é só um museu, a gente quer que essas pessoas vão lá e contem essas histórias. Então, aquilo é um espetáculo, é um evento teatral, plástico teatral. O que nos importa é o encontro. Esse encontro, que é um encontro teatral, naturalmente, mas não de uma maneira formal, né? De repente você diz, pô, mas eu estou vendo acontecer um outro teatro aqui, pelas mãos de pessoas que não são atores e que estão me revelando uma outra forma de teatro, né? Que é esse senhor contando essa história e uma plateia aos prantos, né? Porque é uma história emocionante. E é uma mistura de histórias naquele bairro, né? É, que também tem muitos bolivianos também. Agora, né? Que chegaram agora. Nesse bairro. E nós... bolivianos, você é chilena. Eu sou chilena. Mas radicada no Brasil há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, muito tempo. Nós somos um casal, é uma família, um grupo artesanal também, apesar do tamanho da história e tal. Mas nós tivemos filhos e resolvemos fazer teatro para bebês. E começamos um movimento de teatro para bebês que hoje envolve um monte de gente no Brasil e uma profundidade de discussão incrível. E é uma coisa provocadora, porque de repente as pessoas dizem assim, mas que é isso? Ah, não, porque os bebês só alcançam a percepção metafórica a partir de uma certa idade. Antes eles vivem no mundo do concreto. E o teatro vai prova a cada dia que a gente faz que é mentira, está errado. Então é muito lindo descobrir que o teatro sacode verdade. Por exemplo, a gente pega um exemplo de uma cena do teatro pro bebê. Exemplo claro. Uma amiga nossa faz um espetáculo chamado Pupila de Água, que fala de água. Então ela pega e fala de água o tempo todo, com coisas muito lindas e que fazem com que o adulto, vendo o bebê responder a isso, passe a responder assim também. Então, por exemplo, ela pega e derrama água numa bacia de cobre. E, de repente, aquele cobre, ele começa a refletir. E os bebês começam a ver aqueles reflexos. E os pais, os adultos que estão em volta, começam também a perceber aquele reflexo. Que no teatro, você de braço cruzado, não dá nenhuma importância a isso. Mas você começa a se maravilhar com coisas muito simples. E eu acho que é isso que é o teatro de objetos, isso que é o teatro de bonecos, isso que é o teatro, de um modo geral, né? E ela pega no final do espetáculo, pega uma gota de água e coloca uma gota de água na mão de cada bebê. E o bebê não bebe a água. O bebê de 6 meses a 3 anos não joga água fora, não limpa a água. O bebê fica segurando uma droga de uma gotinha de água que ele vê todo dia, como se aquilo fosse uma joia. Então aquela água não é água. Então é uma água poética. A gente tem aqui uns objetos. Será que isso vira teatro? Ah, claro. Isso da samba? É, isso da samba. Vamos ver.